Olá! Bom dia, meus amores! Bom dia, minhas crianças! Bom dia com chuva! Tá chovendo muito, né? Mas a chuva é boa. Muita gente não gosta porque o sol dá pra gente poder nadar, dá pra gente poder fazer várias coisas. E a chuva, ela atrapalha um pouquinho. Mas vamos pensar. A chuva, ela atrapalha às vezes a gente sair, tomar um banho de piscina, de mar. Mas a chuva, ela molha as plantas. A chuva faz o tempo ficar mais fresquinho. Então, vamos saber ser gratos e ficar feliz, sendo chuva, sendo sol. Não importa. O importante é a gente sempre estar feliz. Beleza? A chuvinha é gostosa também na hora de dormir. Pra gente ficar ali debaixo do edredom assim, não é? Então tá. Vamos parar de falar de chuva, de sol e vamos falar de Jesus, o nosso amigo. E hoje eu quero dizer para vocês sobre um milagre que não é cura de doença, mas não deixa de ser um milagre. Eu vou falar para vocês da transformação de vida de uma mulher. E isso, lá naquela época de Jesus, existia um povo que eram samaritanos e existia o povo que chamava judeu, né? Jesus, ele era judeu. E os samaritanos, eles estavam, Belém, Belém, de mal dos judeus. Eles não conversavam. Mas Jesus não tem disso, né? Jesus, ele vinha de uma grande viagem que ele vinha fazendo com os discípulos. Chegou lá em Sicá, na Samaria, o nome da cidade é Sicá. E ele estava muito cansado, então ele chegou perto de um poço, né? Que falam que é o poço de Jacó. E encostou ali para descansar e pediu aos seus discípulos que fossem comprar comida, que ele estava com fome. Nisso vinha chegando uma mulher que sempre ia no mesmo horário, meio-dia, para tirar água desse poço. E ele foi e pediu para ela um pouco de água. E ela achou muito estranho, porque ninguém conversava com ela. Porque ela tinha umas atitudes que não eram muito certas. E as pessoas evitavam de conversar com ela. Aí e também porque os judeus não conversavam com os samaritanos. Aí ela estranhou e falou: "Você está me pedindo água? Eu sendo uma mulher samaritana?" Aí Jesus foi e falou com ela assim: "Se você soubesse quem está te pedindo água, você é que me pediria água, porque eu ia te dar uma água viva." E ela assim ficou surpresa: "Água viva? Como assim? Você nem tem balde, nem tem uma caneca, como é que você vai me dar uma água?" Só que essa água que Jesus estava falando é uma água que só Ele pode nos dar. Que é uma água que ia limpar o coração dela de toda tristeza, que ia purificar a vida dela. Ele estava falando de uma água com amor, uma água com perdão. E quando ele disse para ela que ela não sabia com quem estava falando, é porque ele era o Messias, quem eles tanto esperavam. Porque no meio da conversa deles, quando tocou no assunto de Deus, que ela falou sobre o Deus deles, e ele disse assim: "O problema é que vocês, samaritanos, não conhecem o Deus que vocês servem, mas nós, judeus, conhecemos o nosso Deus. Mas não tem problema." Quer dizer, aí ela é que falou para Jesus assim: "Mas vai vir o Messias que vai estar nos ensinando tudo." E Jesus falou assim: "Eu sou o Messias." E ela ficou surpresa quando ele disse aquilo. Aí ela foi e falou assim: "Então eu quero dessa água que só você pode me dar." Aí Jesus falou assim: "Então vai lá, chama o seu marido para que ele também ganhe." E ela, muito triste, porém verdadeira, ela não escondeu e não mentiu, ela falou assim para Jesus: "Eu não tenho marido." Porque ela, crianças, tinha
né, homens que poderia falar que era marido e não poderia falar porque eram homens casados, e isso é errado. Nós precisamos, né, as mulheres, casar com homens que não têm nenhuma esposa, que não tem ninguém, namorar com homens que não têm namorada. E os homens têm que namorar mulheres que não têm namorado e nem são casadas. Concordam? Pois é, e ela não fazia isso. Ela ficava com homens casados. Aí Jesus foi e falou com ela assim: bem dissestes que você não tem marido. Você já teve 5, mas nenhum deles é seu. E nisso ela ficou muito surpresa. Como ele poderia saber? Ninguém poderia dizer isso. Ela não conhecia Jesus. Jesus não era samaritano. E ela falou assim: ele realmente é um profeta. Ele sabe de tudo. Aí Jesus foi e falou com ela, conversou com ela, explicou para ela sobre o amor de Deus. E ela, em vez de guardar só para ela isso, não, ela foi correndo na cidade falar com todo mundo que ela havia encontrado com o profeta, que ela havia encontrado com o Messias. Ela havia falado para todo mundo da água da vida, da água viva, e queria compartilhar com todo mundo o que ela estava ganhando. E nisso ela não foi egoísta. Então o milagre de hoje foi a transformação da vida dessa mulher. De pecadora, ela passou para uma mulher que seguia Jesus. E você, crianças, está esperando o quê? Convide Jesus para morar no seu coração e siga Jesus. Pede o papai e a mamãe te levar para a igreja, estuda a palavra de Deus. Esse é o meu conselho para você hoje. E até sábado que vem. Eu abençoo você, sua família, todos os seus amigos e animais. Um abraço bem carinhoso. Tchau!